Bom, gente, eu vou começar aqui. Quem não pegar o início, fica tranquilo que a gente vai disponibilizar essa aula no YouTube, tá bom? Então, quero dar uma boa noite para todos vocês. Obrigada por estarem presentes na nossa segunda aula do Programa de Educação Permanente do CRO-MG de 2022. É, Hoje a aula vai ser com o Dr. Paco Fazito. Espero que vocês gostem muito e eu vou dar alguns recados sobre a aula, tá? Sobre o certificado. O certificado ele só vai estar disponível após 24 horas lá no site da PEP, lá onde vocês fizeram a inscrição. Ele não chega no seu e-mail. Então, tem lá a aba de certificados, você vai colocar o seu CPF e ele vai aparecer em PDF para você baixar, tá bom? Eu queria pedir para todo mundo desligar os microfones e a câmera, porque interfere o som na aula, né, na fala do Dr. Paco, vai causar interferência, vai cortar a fala dele, se algum microfone ou câmera estiver ligado. Então, por favor, desliguem todos. Ao final da aula, se você sentir a vontade de fazer uma pergunta para ele, você mesmo, sem escrever no chat, pode abrir o microfone, a câmera, para conversar diretamente com ele. E sobre as perguntas, pode ir mandando no decorrer da aula, que eu vou anotar o nome, as perguntas, para fazer para ele no final da aula, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o nosso programa de educação permanente, tanto assim nas aulas fechadas, como as lives que a gente faz quase toda semana no Instagram, é só seguir nossas redes sociais, Facebook e Instagram, é CROMG Oficial, e a gente posta toda semana a aula que vai ter, tá bom? Mais uma novidade, o CRO está com uma parceria com a Qualicorp e a Unimed, que está oferecendo um plano de saúde com condições especiais para todo mundo, todos os profissionais de odontologia de Minas Gerais. Então, se você quer saber mais, acesse cro.mg/plano de saúde. Lá tem todas as informações, o contato e até um simulador para você simular quanto que fica esse plano de saúde, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no e-mail da comunicação ou no nosso Instagram que a gente vai responder vocês, tá? Então, vamos apresentar o Dr. Paco. O Dr. Paco, ele é cirurgião dentista, especialista em endodontia, mestre em administração de empresas, especialista em seguros, especialista em investimentos, empresário do ramo financeiro. E ele vai dar uma aula sobre a importância do planejamento financeiro para o futuro do cirurgião dentista. Espero que vocês gostem e as perguntas mandem aqui no chat, tá bom? Doutor Paca, a palavra é toda sua. Obrigada, tá? Obrigado a você, Jéssica. Boa noite a todos os presentes. Uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, principalmente por ser dentista, né? Por ter ficado na profissão durante 7 anos. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Não sei qual é o perfil de quem está assistindo, então se é recém-formado, se já está no mercado há algum tempo, ou se ainda está na faculdade, mas acho que o que eu vou falar aqui hoje vale para todo mundo, né? A odontologia é uma profissão maravilhosa, eu tive a felicidade de entrar na faculdade já há algum tempo, né? Eu me formei em 2003 na PUC-MG e eu aprendi a amar a odontologia, né? Eu vou contar o porquê que eu saí da profissão. Isso tem 11 anos, né? Que eu fui para a área financeira, foi a casa do destino. Mas o fato de eu falar de planejamento financeiro para dentista é justamente porque eu sofri na pele as dores que os dentistas têm no que tange o planejamento financeiro da vida deles, da vida da pessoa física, né? E da vida do consultório, da vida profissional, tá? Eu vou só compartilhar minha tela aqui para começar a aula com vocês. Todo mundo está enxergando aí? Tá, né? Tá certinho, né? Jéssica, se não desse, ocorreu alguma situação, Não, como tá fala dando aqui. para ver certinho. Tá legal, porque eu não estou enxergando ninguém quando eu faço a apresentação, não. Mas, enfim, gente, de novo, meu nome é Paco Fazito, o nome é esquisito mesmo, tá? Mas, quando eu me formei na PUC, na verdade, quando eu entrei na graduação, eu sabia que eu queria seguir a área biológica, mas não tinha nem ideia se eu queria medicina, se eu queria odontologia, fisioterapia. E aí eu decidi fazer odontologia. Não tinha nenhum dentista na minha família. Eu falei, cara, eu quero ser dentista porque eu acho que deve ser uma profissão muito interessante. E é. Eu entrei na PUC em 99, já estou um pouquinho velho, faz mais de 40 anos,
E aí eu me formei em 2003. Já na graduação, eu já tinha certeza absoluta que eu queria ser endodontista. Já gostava de endodontia na graduação. E quando eu me formei, logo após, eu já comecei a fazer 2 cursos de aperfeiçoamento em endodontia, começando uma especialização em 2004 na UFMG e finalizando em 2006. Nesse período, gente, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu lembro que eu me formei numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Como eu não tinha nenhum dentista, né, não tinha consultório, eu comecei a circular por vários consultórios e clínicas da região metropolitana de Belo Horizonte e da região central também aqui de BH. Então, eu trabalhei em clínicas em Sabará, Betim, Nova Lima, Ibirité, Tirol, clínica aqui do centro. Eu fui para tudo quanto é lugar, né? Esse, por um lado, foi muito bom, que eu peguei mão, né, como a gente fala, depois que a gente forma, mas, por outro lado, eu vi a exploração que existe na classe odontológica, a dificuldade que é para o dentista performar, né, financeiramente falando, e a maior dificuldade que eu via é o conhecimento que eu não tinha, porque eu não fui instruído para isso, né? Na graduação, na minha época, eu não tinha nenhum tipo de informação de como era o mercado, de como empreender, de como montar um consultório, de como montar uma clínica, de como fazer com a minha vida financeira pessoal, de como planejar minha aposentadoria. E isso foi me incomodando bastante, porque eu achei que ia formar e ganhar muito dinheiro. E não foi assim, né? Tanto é que hoje aqui na aula, já adiantando, como falar de planejamento financeiro, a gente pode ficar durante um mês aqui falando sem parar, eu tentei fazer um overview de assuntos mais importantes, né? Então a gente vai falar um pouco da aposentadoria do dentista, vamos falar um pouquinho sobre seguros, INSS, investimentos, vamos falar um pouquinho sobre a parte de gestão de clínica e consultório, a parte tributária e a parte de empreender, né? Como eu falei aqui anteriormente, vai ser algo mais superficial, porque não tem como a gente entrar em detalhes, porque é muita coisa, mas eu acho legal, como eu tenho 1h30 aí para poder falar, eu acho que para vocês entenderem tanto que esse mundo é sofisticado, tanto de coisa que a gente tem, que no mínimo ter noção, porque o dentista ele é muito técnico, né? Ele aprende, ele forma, ele vai para a área, ele se aperfeiçoa, ele se especializa, faz mestrado, doutorado, se ele quiser, ou quer continuar como clínico, mas ele não está muito ligado nas questões extra-consultório, né? Seja a sua vida financeira pessoal ou da vida financeira do próprio consultório. A gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Então, continuando a minha trajetória, o meu primeiro erro como profissional foi tentar montar um consultório quanto antes. E eu, com 6 meses de formado, fui montar um consultório na região nobre aqui de Belo Horizonte, num prédio onde tinham vários dentistas reconhecidos, né, e de renome. Resultado disso, meu consultório não durou nem 6 meses. Por quê? Falta de planejamento, falta de gestão, falta de conhecimento. E aí, continuei trabalhando em outras clínicas. Foi quando eu finalizei minha especialização em 2006, eu falei, agora que eu sou especialista, eu vou ganhar muito dinheiro. Né? E não foi assim também. Eu ganhava mais do que eu ganhava como cirurgião dentista, como clínico geral, mas eu estava longe de ganhar o que eu achava que eu merecia. Né? E a odontologia, a gente sabe que é um curso caro. Né? É um curso onde a gente desprende um investimento alto na época de formar, tem que pagar material, enfim, quando você monta um consultório, monta uma clínica, você manter assim, uma estrutura mínima aceitável dentro da sua clínica, do seu consultório, ele não é barato, né? Você poder se aperfeiçoar, se especializar, tudo isso demanda muito dinheiro, muito investimento. E a odontologia é uma profissão muito bonita, ela é linda, né? E eu falo para vocês assim com conhecimento de causa. A odontologia está no melhor momento dela. Eu nunca vi tanto dentista ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, eu nunca vi tanto dentista mal planejado financeiramente. Né? Então, o bate-papo hoje aqui, essa aula vai ser justamente sobre isso, sobre esse mundo financeiro que paira sobre os dentistas, sobre a dificuldade que eles têm na hora de planejar a sua carreira, de planejar a vida financeira deles, e é mais ou menos por aí. Então, isso me incomodou tanto que em 2007 eu decidi fazer um mestrado em administração de empresas. Aí eu fui para o mestrado, finalizei em 2009 na FUMEC, aqui em Belo Horizonte, e aí sim a minha cabeça mudou completamente para a odontologia, né? Realmente eu vi a profissão fora da caixa, eu consegui entender o que acontecia com o mercado e fui vendo a dificuldade que meus colegas tinham também, né? A grande maioria. Lógico que existem exceções, mas a grande maioria passou muita dificuldade e passa muita dificuldade nesse sentido, principalmente por falta de conhecimento, tá?
E aí eu comecei a estudar, comecei já a dar aula de empreendedorismo, de gestão, de marketing para dentista. Foi quando, em 2011, eu tive um convite de largar a profissão e ir para uma multinacional de seguros. Todo mundo me chamou de doido na época, né? Taxou de doido, porque eu já tinha uma clínica, já tinha um consultório, estava indo super bem. Foi quando eu percebi que tinha mais a ver comigo, né? Essa área comercial, essa área de ir para a rua, essa área de não ficar preso no consultório. E aí, e assim fiz, larguei minha clínica, larguei meu consultório, vendi tudo e fui para o ramo financeiro trabalhar primeiramente na parte de seguros, né? Trabalhei 9 anos numa multinacional de seguros, fui gestor lá durante 5 anos, né? Fiz a área comercial durante 3 anos e meio, quase 4 anos, e já tem alguns anos que eu larguei, decidi sair para poder montar as minhas empresas, né? E na área financeira, mas muito voltada para a área odontológica, né? Justamente por essa dificuldade que eu percebo que o dentista tem em se planejar financeiramente. Né? Durante esse período, eu tirei algumas certificações financeiras, eu sou especialista em seguros, né? Pela SUSEP, sou especialista em investimentos pelo CEA, CEA, né, que é o nome da certificação, enfim, né, eu fui estudando para poder entender um pouco esse mundo financeiro voltado para a odontologia, que a gente vê a dificuldade que os dentistas têm, né? Quando eu entrei nesse ramo de seguros, gente, eu visitava muito dentista, né? De 2011 a 2014, principalmente, eu sabia muito da vida financeira de vários dentistas aqui de Belo Horizonte, da região, tá? E quando eu ia para o consultório, porque quando eu vendia o seguro personalizado, eu fazia algumas perguntas financeiras, né? E fazia umas perguntas básicas para os dentistas. Quanto você ganha por mês? Quanto você gasta por mês? Qual é o faturamento de sua clínica, do seu consultório? Qual é o seu faturamento como dentista, pessoa física, como autônomo? Qual é o custo que você tem para trabalhar? E, gente, pouquíssimos dentistas conseguiam me responder de uma forma assertiva. Olha, eu gasto isso, eu ganho isso, né? O meu lucro mensal é esse, porque era de uma forma muito estabanada, muito desorganizada, né? Misturava conta pessoal com conta do consultório, enfim, da sua profissão, era uma loucura. Né? Então, quando eu já começo a instigar vocês com essa pergunta, quantos dentistas se conhecem financeiramente em seu ambiente de trabalho, eu posso garantir para vocês que poucos sabem responder de forma muito cartesiana, né? Muito correta. Né? E quando eu fazia essa pergunta na vida financeira pessoal, aí que a situação se complicava mais ainda. Né? Quanto que sobra por mês para você para investir? Quanto que você investe por mês? Né? Onde que eu tenho que investir meu dinheiro? Seguro, eu tenho que ter seguro, não tenho que ter seguro, né? Como que eles funcionam? Será que eu vou conseguir me aposentar da forma como eu planejo ou como eu quero? Né? Então, essa pergunta serve para vocês agora e serviu durante todo esse período, há 11 anos aí que eu estou na área financeira e por trabalhar muito com dentistas, eu faço essa pergunta o tempo todo. Né? Quantos dentistas se conhecem financeiramente em sua vida pessoal? E aí poucos também sabem responder. Aliás, o brasileiro sabe responder essa pergunta de uma forma muito precária, porque é cultural. Né? A gente está mudando esse conceito de planejamento financeiro de alguns anos para cá. Né? Infelizmente, essa não era a tônica aí da nossa vida profissional de muitos anos. Né? E antes de qualquer outra coisa, eu queria até agradecer de uma forma muito forte, né, o CRO, por me proporcionar, né, falar um pouquinho desse assunto. Por isso que eu acho que isso é muito bacana. Se eu tivesse acesso às informações que eu vou passar para vocês hoje, eu provavelmente teria errado muito menos na minha carreira, como eu errei nos quase 8 anos aí de profissão que eu tive como cirurgião dentista. Né? Então, por que eu começo essa aula falando de aposentadoria? Tá? Que independente da idade que você tenha, se você acabou de sair da profissão, ou se você já está no meio dela, ou se você já está para formar, né? Se você já está para se aposentar, é importantíssimo você saber. Se você está começando a sua carreira agora, aí sim você tem que se preocupar agora, porque quanto antes você se planejar para a sua aposentadoria, muito menos difícil vai ser, muito menos esforço você vai ter que fazer para chegar da forma onde você quer chegar, né? Então, para falar de planejamento financeiro, gente, eu tenho duas situações para contar para vocês. Primeiro, porque ter uma vida financeira saudável é muito parecido com ter uma vida saudável. Só que eu tenho duas notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que é a notícia boa? Né? A notícia boa é a seguinte: com dinheiro é muito mais fácil ou muito menos difícil do que com alimentação ou com esporte. Então, se a pessoa quer ir para a academia emagrecer, quer ficar mais forte,
né? Quer iniciar um esporte novo, aí ele vai demandar muito mais energia do que ele melhorar a sua vida financeira. A má notícia é que a maior parte das pessoas não consegue ter disciplina, né? E essa é uma palavra-chave, porque disciplina a gente precisa ter na nossa profissão. A gente precisa ter disciplina para poder aprender a fazer um tratamento de canal, a gente precisa ter disciplina para fazer um tratamento periodontal, uma implantodontia, uma ortodontia. Enfim, a gente tem que ter disciplina para poder trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente esquece de ter disciplina com o nosso dinheiro, né? E esse é um fator que é um mindset que a gente precisa mudar um pouco, virar um pouco essa chave e saber que para ser profissional a gente tem que mudar e ter mais disciplina para poder conduzir os nossos projetos de vida e sonhos, né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, poxa, Paco, eu ganhei meu dinheiro mensal, o que eu tenho que fazer com ele, né? O que a gente preconiza, tá? A gente preconiza que 70% dos ganhos do dentista sejam destinados para as despesas do dia a dia, né? O que são despesas do dia a dia? Despesa com alimentação, com lazer, com transporte, com a educação dos filhos, enfim, né? A despesa que você tem normalmente. 20% a gente preconiza que essas despesas, que 20% seja destinado aos investimentos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Sobre investimentos também. E 10% a gente fala que são os ativos garantidores. O que são ativos garantidores? Os seguros. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque se acontecer qualquer coisa comigo nesse meio do caminho aqui, né, são esses 10% que vão garantir os outros 90%. Tá? O que se inclui nesses 10%? O seu plano de saúde, os seguros que serão contratados ao longo da vida, que dificilmente alguém vai me convencer que não precisa de um seguro, que não precisa contratar um seguro para ele. Tá? E a gente vai falar aqui quais são os seguros mais importantes para o dentista, para a vida dele, né? E por que a gente bate muito nessa tecla? Eu falei de imprevistos que podem acontecer. Eu dei uma entrevista em 2020, até para o jornal do CRO, e me perguntaram para definir a pandemia para o dentista em uma palavra. E a palavra chama-se profissionalização, né? O dentista que continuar como amador, ele dificilmente vai conseguir atingir as metas e objetivos dele, né? A pandemia veio aí, ela está aí até agora, pegou todo mundo de surpresa, né? E muita gente quebrou na pandemia, consultórios fecharam, clínica fecharam, dentistas quebraram, se endividaram, porque não tinham um planejamento financeiro correto e adequado, tá? E as pessoas me falam assim, poxa, Paco, mas eu ganho meu dinheiro mensal, eu gasto, e não sobra nada para eu investir, né? Por que o dentista não se paga primeiro? Né? O dentista paga suas contas do consultório, paga suas contas de casa, paga tudo, paga Netflix, paga tudo, e se sobrar alguma coisa ele investe, se não sobrar, ele não investe. A gente já começa a aula aqui falando que se você mudar um pouquinho essa chave, mudar a ordem dessa ciranda aqui, você vai conseguir se pagar primeiro. Então, eu ganhei meu dinheiro mensal. Poxa, quanto que eu separo por mês para fazer os meus investimentos? Eu separo aí 10%, 5%, 20%, o valor que for, né? Se eu me pago primeiro, aí sim eu posso começar a pagar as outras contas. Porque o problema não está aqui, o problema está o quanto você gasta por mês. E muitas pessoas não sabem quanto gastam por mês. Não tem uma planilha, não tem um software, né? A gente precisa virar o as das finanças, não. Mas é importantíssimo você ter um mínimo de controle da sua vida financeira, tanto da sua vida financeira pessoal, quanto da sua vida financeira da sua clínica, do seu consultório, da sua carreira, né? Então, eu ganhei meu dinheiro, eu me pago primeiro, aí sim eu começo a pagar minhas contas, né? E aqui esses 10% a gente não mexe, porque é super importante a gente ter essas garantias que a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Então, quando a gente fala de equilíbrio financeiro, a gente tange muito nessa linha aqui, a gente vai muito nessa linha. Lógico, né? Se você consegue guardar mais dinheiro por mês e gastar menos, mas sem comprometer a sua qualidade de vida, isso é muito subjetivo, melhor ainda. O que não dá é você gastar 100% do seu dinheiro, ou gastar 90% e não investir nada, ou não ter as garantias necessárias para ter um equilíbrio financeiro adequado. Perfeito? Então, vamos lá. Né? Se eu fosse fazer uma pergunta para um dentista aqui, dentista, qual é o maior ativo que você tem? Qual que é o maior bem, né? O que você tem de mais valor na sua vida? Muitos dentistas podem falar assim, Paco, é meu consultório, é minha clínica, é meu microscópio endodôntico, é meu CEREC, né? É meu Aitero, é meu apartamento, é minha fazenda, é meu carro.
E não é assim, né? O dentista, na grande maioria das vezes, ele é autônomo. Depende da força de trabalho para poder gerar receita, né? Então, se um homem de 35 anos aqui, é um exemplo, é um dentista de 35 anos, ele tem uma renda média de 20 mil reais por mês. Se esse dentista trabalhar até os 65 anos dele, olha só o tanto que esse dentista vai fazer. Porque aqui ó, tem o automóvel dele, os bens pessoais, os investimentos, a previdência, os imóveis. Mas, na verdade, o dentista aqui ó, ele vai fazer quase 8 milhões de reais. Se ele ganha 20 mil por mês, dos 35 aos 65 anos, ele vai fazer quase 8 milhões de reais. E é aqui que ele tem que se preocupar, né? O dentista ele é autônomo, então ele depende da sua força de trabalho. Então, o que ele vai fazer de receita ao longo da vida provavelmente vai ser muito maior do que o patrimônio dele, constituído, né? Dividido aqui nesses quesitos aqui que a gente mostrou, tá? Então, o que é o que a gente considera que seja um planejamento financeiro ideal? Qual é a estratégia? O que tem que ser feito, né? E o que o brasileiro faz de errado? Vamos lá. O que o dentista normalmente faz? Ele começa a ganhar o dinheiro dele, geração de renda, gera sua receita, e ele já vai direto para os projetos de vida e sonhos. O que é isso? Ele se endivida. O dentista ele começa a ganhar dinheiro, já compra um carro financiado. Ele já financia um imóvel de 30 anos, de 35 anos. Se endivida completamente. Gente, o que teve de gente que perdeu imóvel no meio dessa pandemia, que não aguentou mais pagar porque tinha se endividado com parcelas altas durante muito tempo, né? Então, ele sem saber como fazer e por que fazer, ele compra o consultório dele endividado, enfim, né? Financiado. Então, o dentista e o brasileiro, culturalmente, ele começa a ganhar dinheiro e já vai direto para os projetos de vida e sonhos, né? Ele já vai fazer isso. Então, o que tem que ser feito, né? Vamos lá. O dentista ganhou o dinheiro dele nessa pirâmide aqui. A primeira coisa que ele tem que fazer, e que os povos mais desenvolvidos financeiramente fazem, né? Os asiáticos, os americanos, os europeus, lógico que tem gente que faz isso no Brasil também, mas infelizmente a minoria, né? É ganhar o dinheiro e a primeira coisa é proteger esse dinheiro. Então, antes de investir, antes de comprar um apartamento, antes de comprar um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger a sua receita. Principalmente o dentista autônomo, que depende da força de trabalho para poder gerar seus rendimentos, né? E como é que eu protejo essa receita, Paco? Eu protejo essa receita através de duas situações, de duas formas. A primeira são seguros. Tá? Por que seguros? Porque seguro é um instrumento de mais liquidez que existe no mercado. Se acontecer qualquer imprevisto, é o dinheiro que chega mais rápido na mão de vocês ou da família de vocês, né? Então, eu protejo através de seguros e protejo também através de reservas financeiras de emergência. O que é isso? É um dinheiro, na verdade, a gente contabiliza 6 meses ou um ano, até um ano das contas pagas. Então, se o dentista ele gasta 10 mil reais por mês, ele precisa ter aí pelo menos 60 mil reais de reserva de emergência, tá? Isso a gente fala aqui para a pessoa física do dentista, para a vida pessoal, mas isso também serve para o consultório ou para a clínica, para ele ter pelo menos 6 meses aí do seu capital de giro, que a gente fala, né? Essa reserva, que se você precisar do dinheiro na hora, o dinheiro está ali à sua disposição, né? Então, recapitulando, o dentista começa a ganhar dinheiro, ele vai proteger primeiro essa receita através de seguros e reserva financeira de emergência, e depois saber rentabilizar esse dinheiro, saber investir, né? Eu, por ser especialista de investimentos, eu conheço, assim, né, a modéstia à parte, muitas instituições financeiras no Brasil, né, e é impressionante como o brasileiro e o dentista investe mal, mas investe muito mal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, depois que eu ganhei meu dinheiro, protegi meu dinheiro e comecei a investir meu dinheiro da forma adequada, da forma correta, aí sim eu posso fazer meus projetos de vida e sonhos que eu quiser, eu posso viajar ao mundo, eu posso comprar um apartamento, posso comprar uma fazenda, porque o dever de casa você já fez. A fundação do prédio já foi feita, né? E normalmente, se você não segue esse passo a passo, provavelmente, se você tiver um percalço no meio do caminho, você vai ter que desfazer do que você comprou, né? Ou vai ter que tirar os seus investimentos se você não protegeu isso antes. Perfeito? Então, essa estratégia financeira que a gente considera ser a mais bem sucedida e a que minimiza riscos e erros, tá? Então, como é que eu coloco isso na prática? Vamos lá. Vocês vão entender aqui de uma forma mais gráfica. Esse dentista aqui, ele tem 35 anos, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, lógico. Esse dentista, ele vai trabalhar até os 65 anos, ou seja, ele vai se aposentar com 65, tá? E a expectativa de vida da família desse dentista é de 90 anos.
Ou seja, quer dizer que os avós dele faleceram com 90 anos. Quer dizer que ele vai morrer com essa idade? Não, a gente espera que não, né? Espera que vá até os 100. Mas daqui é só para a gente poder ilustrar. A gente chama esse período que a gente está hoje, né, até o período da aposentadoria, de período de acumulação, ou segunda idade, como algumas pessoas falam, tá? E aqui a gente chama de aposentadoria, né, ou terceira idade, onde eu botei o pé no freio, tirei um pouco o pé do acelerador e começo e me aposento. Se eu perguntasse para esse dentista aqui, dentista, você quer aposentar ganhando quantos mil por mês? Ah, opa, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Pô, legal. 10 mil reais por mês são 120 mil reais por ano, tá? Esse dentista, numa conta básica de padaria, sem juros, sem nada, sem inflação, ele precisa acumular dos 35 anos aos 65 anos 3 milhões de reais para poder viver com 10 mil dos 65 anos aos 90 anos. Deu para entender? Vou repetir. Esse dentista ele precisa acumular 3 milhões de reais dos 35 anos até os 65 anos para poder viver com 10 mil reais, gastando 10 mil reais até os 90 anos dele. Ok? Essa é a meta dele, o objetivo desse dentista. O que acontece com o brasileiro? Né? Infelizmente, porque a gente é um país muito subdesenvolvido financeiramente falando, tá? Em termos culturais. Vai ter aquele primeiro perfil, que é aquela pessoa, aquele dentista que não vai acumular os 3 milhões, ele vai acumular 1,5 milhão, 1 milhão e pouco, né, 2 milhões, ele vai ficar ali no meio do caminho. Esse dentista, normalmente, ele não consegue se aposentar da forma como ele quer se aposentar, tá? Esse dentista, normalmente, às vezes, tem que vender um patrimônio, tem que vender um imóvel, ele não consegue chegar no objetivo dele, mas, em compensação, ele também não deixa dívida para a família, ok? Então, tá tudo certo. Ele passa de ano aí, mas é o que acontece com vários dentistas aqui no Brasil. Existe um segundo perfil que a gente considera que seja um perfil ideal, que é o perfil que realmente ele vai conseguir acumular esses 3 milhões, às vezes vai conseguir acumular muito mais, né? E ele vai viver de renda. O que é viver de renda? Viver de renda é você continuar com seus 3 milhões lá, né? E você vai vivendo de juros disso, né? Então você vai, seu capital continua lá acumulado e você vai vivendo de rendimentos disso. Esse é o cenário ideal. Se eu fizer uma pergunta para vocês aí, lógico que eu já vou falando, eu vou fazer a pergunta e já vou respondendo. No final, quem quiser participar e fazer outros questionamentos, sinto-se totalmente à vontade. Mas, para vocês terem uma ideia, segundo o IBGE, só 1% dos brasileiros que chega nessa posição aqui. Só 1% dos brasileiros consegue se aposentar da forma como tem que se aposentar. É óbvio que a gente tem várias causas disso, a gente vive num país extremamente desigual, tá? Mas, na odontologia, a gente tem a possibilidade de fazer um futuro muito rentável e muito interessante, né? E, como eu falei anteriormente, a odontologia nunca esteve tão próspera igual está hoje, tá? Um dos motivos, gente, que o brasileiro não consegue chegar lá no topo, né, consegue se aposentar da melhor forma possível, é porque o dentista investe muito mal, tem pouquíssimo conhecimento financeiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Nos anos 2000, na época eu estava no segundo ano de faculdade, né, a taxa de juros no Brasil era de 19%. Taxa de juros é a taxa Selic, tá, gente? Ou CDI, é muito parecida, tá? Mas a taxa de juros era de 19%, era uma taxa muito alta. Então, se eu pegasse 100 mil reais do meu dinheiro e colocasse num investimento tradicional de renda fixa, por exemplo, no final de um ano, eu teria 119 mil. Poxa, eu ganhei 19 mil porque a taxa de juros é uma taxa alta. Tá? Não falando que se a taxa de juros é alta é bom ou ruim, isso é uma outra história, mas para investimento aqui, ela reflete nisso aqui. Então, se eu botasse 100 mil reais, eu ganharia 19 mil reais. Ok, então eu tenho 119 mil no final de um ano? Não, por quê? Para qualquer investidor, gente, para qualquer investimento que você vá fazer na vida, qualquer um, o que importa é quanto você ganha acima da inflação. É isso que importa. Tá? E tirando a inflação da época, que era de 6%, foi para 113 mil. Ou seja, o meu ganho real era de 13%. Era um ganho real muito positivo. Por isso que na época, nos anos 2000, 90 e tantos, né? 2000 e pouquinho, toda vez que você ia para o banco, você tirava o seu extrato bancário, estava azul, né? Estava no positivo, porque o seu rendimento dos seus investimentos estava maior do que estava a inflação, tá? Poxa, Paco, ok, isso foi nos anos 2000. E hoje, em 2022, como que tá? Aqui tá a taxa de juros em 2021, mas é 22, tá, gente? Eu errei aqui.
Hoje, a taxa Selic, né, está em 10,75, subiu tem 2 semanas. Tá? Ano passado chegou a 2%. Tá? Mas se eu botasse, então, os mesmos 100 mil reais, tá? No mesmo investimento, no final de um ano, eu teria 110.750 reais, contrários aos 119 mil aqui dos anos 2000. Então, eu tenho 110 mil. Quando eu tiro a inflação, que no ano passado foi de 10,06, nossa inflação está muito alta, né? Então, já vai para 100.690. Quando eu tiro o imposto de renda, que eu tenho que tirar o imposto de renda aqui no caso desse investimento, vai para 99,077. Ou seja, o meu ganho real é negativo. Peraí, Paco, deixa eu entender. Então, se eu botei dinheiro aqui, no final de um ano eu tenho menos do que eu coloquei? Sim. Né? Não no extrato bancário que você vai tirar, mas quando você coloca economia, quando você coloca inflação, imposto, você provavelmente vai ter menos que você colocou. Né? E o brasileiro não costuma entender esse cálculo, né? Porque o dentista fala assim, eu não gosto de número, mas a gente tem que gostar, não tem jeito. Você não precisa virar o as das finanças, mas o mínimo, gente, vocês têm que saber. Porque o dentista é um empresário. O dentista ele tem que saber o que acontece na vida financeira dele. Se você fosse dono de uma franquia, de um McDonald's, de um Subway, ou qualquer franquia, ou qualquer outra empresa, você iria saber o que está acontecendo. O dono de uma padaria, você iria saber como é que fechou as contas do mês. Né? Aqui é a mesma coisa. O dentista tem que se profissionalizar nesse sentido. Parar de achar que ele não gosta de número, que ele tem que entender só de dente, de pessoas, ele tem que entender disso, mas tem que entender o mínimo também da sua vida financeira. Tá? Esse exemplo aqui, eu não tirei o imposto de renda aqui também não, mas não vai fazer tanta diferença. Né? Por quê? Porque a discrepância é muito grande. Então, hoje, a gente vive cenários no Brasil que o ganho real é negativo. Então, é como se fosse uma escada rolante para baixo. Eu tenho que fazer muito mais esforço para conseguir chegar lá na frente da forma como eu quero chegar. Beleza? Tem também um terceiro perfil, que é o perfil que, infelizmente, é o que mais acontece com os brasileiros, que é o perfil da pessoa que não se planeja financeiramente, vai chegar perto da sua aposentadoria, vai regalhar os olhos desse tamanho e falar, o que eu faço da minha vida? E não é nem um pouco incomum, tá, gente? E não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha por mês. Tá cheio de dentista que ganha muito dinheiro, que está totalmente assim, endividado, mal planejado. Isso é muito comum, tá? Não quer dizer quanto você ganha, sim quanto você gasta. Eu posso garantir para vocês que o dentista que ganha 50 mil, gasta 50 mil, ele é muito pior planejado financeiramente do que um dentista que ganha 8 e gasta 4, tá? Então, esse dentista não vai conseguir se aposentar, né? Normalmente ele tem que vender um imóvel que foi construído ao longo da vida, e uma coisa é vender um imóvel por necessidade, outra por oportunidade. O que é isso? Paco, beleza, eu tenho um imóvel que vale 500 mil reais, meu consultório vale 500 mil reais, minha clínica. E aí, eu quero vender minha clínica, né? O meu imóvel, meu apartamento. Se eu estou com pressa para vender esse apartamento, né? Se eu não estou com pressa, eu vendo ele a 500 mil, a 450, a 480, 500 e pouco. Eu consigo vender pelo valor mais ou menos que eu quero. Mas se eu estou desesperado para vender, eu queimo esse imóvel. Às vezes eu queimo ele por 50% do valor, ou às vezes até menos, né? Então, quando bate o desespero, gente, não tem consciência que segure. E a gente acaba se desfazendo dos imóveis. Então, isso normalmente acontece com esse tipo de perfil e pode acontecer 3 situações, tá? A primeira é essa aqui, continuar trabalhando. Quantos dentistas que continuam a trabalhar depois da sua aposentadoria, entre aspas, né, da sua idade de se aposentar, com 65 anos, 70 anos, 75 anos, 80 anos, não porque ele não queira trabalhar, né? Porque trabalhar por lazer, por prazer, está maravilhoso, mas para poder manter o padrão de vida dele e da sua família dentro de casa. Né? Agora, imagina um dentista cheio de dor na coluna, com ler, com dor, enfim, com dorte, com tanta situação complicada, não tem mais aquele vigor físico que ele tinha antes para poder manter o mesmo padrão. Isso normalmente acontece porque não se planejou financeiramente no passado. Né? Então, continuar trabalhando pode ser uma situação, né? Diminuir o padrão de vida dele é muito comum, né? Viver um padrão de vida X, começa a viver um padrão de vida Y, tá? E uma terceira situação é a pior, na minha opinião, a depender dos outros, depender de terceiros, às vezes depender de uma casa de caridade, né? De vaquinha de irmãos, enfim, isso é muito comum. Tudo isso, né? Com a causa na etiologia, na falta de planejamento financeiro, na grande maioria das vezes, tá? Ok. E pode acontecer também, gente, situações a qualquer momento, né, sem
sem comunicar ninguém antes. Infelizmente, esses imprevistos podem acontecer com qualquer pessoa, de qualquer perfil, a qualquer momento, tá? Quais situações são essas, né? A ausência precoce, a falta da pessoa, a morte da pessoa precoce, né? O diagnóstico de uma doença grave, que não acontece mais com gente velha, hoje pessoas de 20, 25 anos, 30 anos estão tendo doenças aí, tais como câncer, enfim, né? Situações graves. O medo de todo dentista, a invalidez, perder o uso e a função do braço, da mão, do seu dedo, né? Crise no setor, é um imprevisto forte que a gente está vivendo nesse momento de pandemia. Nos primeiros 3, 4 meses de pandemia, a gente ficou aí 3 meses sem poder nem sair de casa direito, quanto mais trabalhar, né? Passivos trabalhistas, você que tem uma SB, você que tem uma funcionária na sua clínica, no seu consultório, ela saiu por algum motivo e ela te colocar na justiça trabalhista. Se você não tem uma provisão financeira para isso, você fica descapitalizado, né? Você não tem esse dinheiro, às vezes tem que pegar um empréstimo para poder quitar, enfim, né? Tirar um dinheiro que estava guardado para uma outra situação para poder arcar com isso, né? Divórcios litigiosos, ninguém casa para separar, mas infelizmente hoje é extremamente comum, né? Muito comum. E se você também não está preparado financeiramente, esse divórcio vai para um litígio, você pode descapitalizar muito e ter um problema grave financeiro, tá? Então, Paco, o que eu tenho que fazer da minha vida, então? Então, da idade que você está hoje, seja a idade que você está iniciando sua vida profissional, ou nesse exemplo com 35 anos, né? A primeira coisa que você tem que fazer, antes de comprar um apartamento, antes de comprar um imóvel, antes de investir seu dinheiro, é proteger seu dinheiro, igual eu falei naquela pirâmide. Então, você faz isso através de seguros e de reservas financeiras de emergência, tá? Esse é o primeiro passo. Construir isso, aí sim eu vou rentabilizar o meu dinheiro e vou trabalhar da melhor forma para que lá na frente o dinheiro trabalhe para mim e eu consiga me aposentar da melhor forma possível. Beleza? Isso que a gente considera um planejamento financeiro ideal, né? Um ciclo de vida ideal do planejamento financeiro, tá? Enfim, se a gente for falar de erros que as pessoas cometem, a gente pode falar vários, tá? Mas um dos erros que eu vejo muito na odontologia é justamente isso aqui: não entender os impactos de cada decisão que você toma como um todo. O que significa? Vamos supor que eu tenho um armário de roupa na minha casa, né, no meu quarto lá. Aí essa gaveta aqui é a gaveta de calça, essa gaveta de bermuda, a gaveta de meia, gaveta de cueca, de camisa, enfim, né? Eu cheguei no meu armário e só tá arrumada a gaveta de bermuda. O resto está tudo bagunçado. Quer dizer que eu estou com o meu armário arrumado? Não, ele está bagunçado. Só tem uma gaveta que está arrumada, está organizada. Com a vida financeira, a mesma coisa. A gente tem aqui a gavetinha do INSS, dos seguros, da reserva de emergência, dos investimentos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim, né? E as pessoas, quando eu converso muito com o dentista e faço as consultorias de vários dentistas, eles me perguntam: poxa, Paco, mas eu falei, você está se planejando financeiramente como para a sua terceira idade? Eu tenho INSS e tenho uma caderneta de poupança, né? Então, assim, ele está bem planejado financeiramente? Não. Então, a gente precisa entender que a gente precisa construir essas gavetas ao longo da vida, né? Ao longo da vida financeira. Isso não é difícil de ser feito, é muito menos difícil do que você emagrecer 20 quilos, 30 quilos, ou ganhar 20 quilos, 30 quilos. É isso que eu quis dizer com aquele slide anterior. Perfeito? Então, quais são as consequências disso, gente? Às vezes eu tenho um produto que inviabiliza o outro, né? Às vezes eu começo a pagar uma previdência privada, investir na previdência privada, eu abandono no meio do caminho. Então eu começo a cancelar um tanto de coisa, eu não consigo entender por falta de orientação e do que tem que ser feito. E a gente, como dentista, a gente é extremamente, né, refém de pessoas do mercado financeiro que aproveitam da nossa ignorância, entre aspas, né, e tentam vender qualquer tipo de produto, tá? Isso é muito comum, e aí você acaba não conseguindo readequar essas gavetas da forma como tem que ser feito, tá? Então, por isso que eu falo de aposentadoria nesse início. A gente poderia falar muito mais aqui, mas eu fiz de uma forma mais reduzida, né? Mais resumida, né? Porque eu quero ainda passar sobre alguns outros aspectos, principalmente essa parte de seguro e INSS, investimento, tá? Então, Paco, quais são os seguros que você falou que o dentista tem que ter, tá? São esses 3 seguros aqui, tá? Parece que são 4, mas são 3. Seguro de diário de incapacidade temporária, que a gente chama de DIT ou SERIT, tá? Seguro de vida, que na minha opinião é o mais importante de todos. O seguro de vida ele pode ser dividido em seguro temporário ou seguro vitalício, tá? E o terceiro tipo de seguro, o seguro de responsabilidade civil.
Esses são os 3 principais seguros que o dentista tem que ter para poder conduzir a sua vida profissional, tá? Em ordem de importância, o seguro de vida é mais importante, depois vem o DIT, que é o diário de capacitação temporária, e depois a responsabilidade civil. Mas, na minha visão, o dentista tem que ter todos, tá? E não é tão caro ter todos, você não precisa arcar com muito dinheiro para ter todos. Hoje a gente tem várias seguradoras muito boas no mercado, extremamente sólidas. A gente tem um órgão regulador, que é a SUSEP, que fiscaliza muito essas seguradoras, os seguros. Então, no Brasil, isso funciona e funciona de uma forma muito séria, tá? Então, vou falar rapidamente de qual é cada seguro, né? O DIT, ou SERIT, só não vou falar aqui o nome de seguradoras, tá? Quem quiser depois me mandar uma mensagem, a gente pode conversar no privado, tá? Mas o DIT ou SERIT, ele é o seguro que contempla, né, situações efêmeras, ou seja, situações temporais. O que é isso, Paco? Se eu quebrei meu braço, se eu quebrei minha mão, se eu quebrei uma perna, se eu operei o ombro, né? Se eu fui para o hospital por algum motivo e fiquei um tempo sem trabalhar, né? Ou se eu fiquei em casa mesmo, eu tive uma doença e não pude trabalhar por um certo motivo. Lógico que cada seguro tem algumas pequenas exclusões, isso é natural, tá? Cada caso é um caso, mas ele resguarda a sua remuneração durante o período que você ficou parado. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu operei o ombro em 2013, eu era cliente, né? Já tinha meu DIT já, desde 2009 eu já sou cliente. E aí, já tinha um seguro de diário de capacidade temporária. Então, eu operei o ombro. O médico falou que eu ia ficar 90 dias parado. Minha situação não foi nem um pouco leve. Eu tive que amarrar o ombro inteiro, foi uma complicação danada. Então, existe uma franquia mínima nesse seguro, tá? Tem seguradores que dão 7 dias de franquia, 10 dias de franquia, 12 dias de franquia. Às vezes até mais, depende. No meu caso, eram 12. Então, como o médico falou que eu ia ficar 90 dias parado, eu recebi por 78, porque 90 menos 12, 78 dias foi o que eu recebi. E eu escolho qual a remuneração que eu quero contratar. Normalmente tem que ser compatível com a sua remuneração atual ou menos. Então, se eu ganho 5 mil reais, eu posso contratar uma de 5 mil. Se eu ganho 10, 10, 30, 30. Se eu ganho 800 reais por mês, eu posso contratar um seguro de 800 reais por mês. Isso é totalmente possível e plausível, tá? Então, é um seguro muito interessante, não tem um custo muito alto e vale muito a pena para se resguardar de problemas efêmeros. Ah, Paco, então eu posso ter só esse? Por que não? Porque se acontece uma coisa, se eu quebrar meu braço e voltar a trabalhar depois de 30 dias. Outra coisa é se eu perder o uso do meu braço por causa de um acidente, uma situação mais grave. Aí eu compliquei toda a minha profissão, todo o meu ato profissional e provavelmente a minha profissão inteira vai ficar em risco, né? Por isso que existem os seguros de vida, tá? Os seguros de vida, existem muitas seguradoras no mercado, tá? Já adianto que seguros de vida de seguradoras que são especializadas neles são muito mais interessantes do que seguros de vida bancários, tá? Devido à condição geral que existe nesses seguros, tá? Favorece muito mais o cliente, quem está em grandes seguradoras, tá? O que é um seguro de vida temporário? É um seguro que demora, às vezes, o tempo que eu contratei. Eu não preciso de um seguro para a vida inteira, eu preciso de um seguro que dure 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos. Eu consigo contratar um seguro que depois desses 30 anos, por exemplo, esse seguro não existe mais, mas durante esse período eu já me aposentei, meus filhos já estão criados, já estão formados, a vida já seguiu, então já está tudo ok, né? Ô Paco, então seguro de vida é importante por quê? Né? Seguro de vida é seguro de morte? Também, mas muitos brasileiros têm o conceito que seguro de vida é seguro de morte, e não é só isso, muito pelo contrário. Hoje os seguros de vida são utilizados principalmente em vida, tá? Então, se você tiver um diagnóstico de uma doença, você recebe um valor muito interessante de indenização, né? Se você fica inválido, se vai para o hospital por algum motivo, você recebe diárias de internação hospitalar, né? Enfim, tem várias coberturas dentro de um seguro de vida que pode te oferecer aí uma segurança muito grande. E o seguro é muito importante que se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, né, é o dinheiro que chega mais rápido na mão da família ou na mão do segurado, tá? Então, esse é o seguro de vida temporário, né? E tem também um tipo de seguro de vida que é o seguro de vida vitalício, que é um seguro que você vai pagando durante certo período e depois você compra essa pólice. Você não precisa mais pagar durante toda a sua vida. Todo mundo tem que ter um seguro vitalício? Não. Cada caso é um caso, tá? Então, tem muita gente no mercado financeiro, vocês como dentistas vão receber muitas visitas de profissionais da área de seguro, de corretores, vendendo seguro vitalício como fosse a melhor coisa do mundo, tá? Depende, ele tem sua função, um excelente seguro, uma excelente modalidade de seguro,
mas as pessoas vendem como, até já dando um toque para o pessoal, muitas pessoas no mercado vendem como investimento, tá? Seguro de vida não é investimento, tá? Seguro de vida é seguro de vida, é para pagar se acontecer uma situação mais grave, uma morte, uma invalidez, uma doença. Existem alguns seguros no mercado, os vitalícios, que formam uma reserva financeira durante o período que você está pagando, tá? Então, por exemplo, quitei essa pólice, eu tenho a opção de resgatar o dinheiro que está lá dentro ou deixar um seguro vitalício para minha família, por exemplo, né? Só que muitas pessoas vendem isso como um excelente investimento. Não é, tá? Falo assim, conheço muito bem esse mercado, trabalhei durante 9 anos numa multinacional, eu posso afirmar para vocês que isso não é um investimento, tá? Investimento você faz no mercado financeiro, você não faz dentro de uma apólice de um seguro de vida, tá? Mas tem a sua utilidade, principalmente quando ele é bem indicado. Perfeito? Então, você tem 2 tipos de seguro de vida, o seguro que ele é temporário, que pode demorar um tempo e finalizar, e um seguro que ele é vitalício, tá? O seguro vitalício, ele pode formar reserva ou não, tá? E aí depende, cada caso é um caso, por isso que não pode ser comprado e adquirido a toque de caixa, né? Por isso, tudo tem que ser muito personalizado. E um seguro, gente, que está sendo muito utilizado hoje em dia, e muitos dentistas estão utilizando, principalmente para quem está na área de harmonização orofacial, implantodontia, né? Em toda a área odontológica, o seguro de responsabilidade civil, por quê? Porque ele resguarda o profissional, resguarda o dentista, né? Se você causar um dano não intencional, uma iatrogenia, por exemplo, no seu paciente. Então, eu fui lá, fiz um procedimento, perfurei uma furca, o dentista perdeu o dente e ele teve que botar um implante. Se o seu paciente se sentir lesado, ele vai entrar com um processo contra você, tá? E existem seguradoras muito robustas também, onde você vai ter um capital segurado caso essa situação ocorra, né? De antemão, por que ele é tão importante? Porque se o dentista não consegue conduzir essa negociação com o seu paciente, isso vai para uma esfera judicial, né? Se ele entra com um processo, dificilmente seu nome vai sair dos autos do processo ali, ou seja, se um outro paciente procurar seu nome no Google, provavelmente vai estar lá que esse outro paciente te colocou na justiça, mesmo se você ganhar a ação, tá? E tem ações, gente, são 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Então, é importante você ter essa garantia para se proteger caso ocorra. As grandes seguradoras têm também um apoio jurídico, né, para situações de crise com o paciente, enfim. Então, é um seguro que a gente indica fortemente, tá? Mas naquela ordem que eu falei anteriormente, seguro de vida, de área de incapacidade temporária, que está relacionado à saúde, né, acidentes, doenças e tal, e depois o seguro de responsabilidade civil. Perfeito? Então, vamos falar um pouquinho agora de INSS. Tem que pagar? Não tem que pagar? Sim, tem que pagar, é obrigatório, tá? Por que o INSS... Ah, Paco, então eu posso utilizar o INSS só como aposentadoria? Né? Não. Né? Por que não? Porque, infelizmente, no nosso país, ele é muito deficitário. Então, vamos supor que esse dentista aqui começou a ganhar R$1.000 por mês. Ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, começa a performar 5, 8, 10, 15 mil, 50 mil reais, 100 mil reais por mês. Se ele só vai se aposentar pelo INSS, a renda dele cai depois que ele aposenta, e hoje o teto do INSS é R$7.087, né? Então, você tem uma defasagem, e, infelizmente, como é um sistema deficitário, muitas vezes, muitas pessoas no Brasil que começam a receber o teto não continuam a receber o teto do INSS depois de alguns anos, tá? Então, essa conta ainda vai demorar um pouco para fechar. É obrigatório? A paca de todo ruim? Não, mas você só não pode, é uma garantia, né? Você tem um auxílio doença, auxílio invalidez, pensão por morte, enfim, tem muitas situações que ajudam os contribuintes, né? E algo que eu acho muito relevante de comentar é que é o único instrumento financeiro no Brasil que contempla licença maternidade. Então, para as mulheres que vão ser mães, que já são mães, você consegue ter uma garantia aqui do INSS, né? Então, você hoje é obrigatório contribuir, né? Então, você tem que contribuir para o INSS, então você contribui, às vezes, pelo simplificado, que é 11%, né? Ou então pela forma normal, que são 20% da sua 20% tributável, tá? Então, extremamente importante o INSS, né? A gente falar, desmistificar um pouco isso, é importante, mas não tem isso como um único suporte financeiro da vida de vocês, de aposentadoria, tá? A gente sempre preconiza que você faça um complemento financeiro no mercado financeiro para poder ter
uma aposentadoria mais digna, né? Porque a gente não pode ainda confiar 100% na questão da aposentadoria com o INSS. Tá? Nos outros auxílios, sim, é extremamente relevante. Gente, antes de falar de investimentos, de uma forma simplória também, mas eu acho importante, é importante explicar o que é uma taxa CDI. Né? O que é taxa CDI, que a gente escuta falar no Jornal Nacional o tempo inteiro, né? O que é isso? Ah, porque está rendendo 100% CDI, vocês escutam propaganda, né? Ah, vem aqui para a gente na conta digital, que você vai ter 110% do CDI, 90% do CDI. O que é isso? Tá? Antes disso, vale a pena só comentar que o mercado financeiro, gente, dos últimos 20 anos é completamente diferente do mercado financeiro da época dos anos 2000 para trás. Tá? Evoluiu muito, como a própria odontologia evoluiu na endodontia, na ROF, na implantodontia, em todas as áreas, na estética, né? O mercado financeiro também evoluiu demais. Hoje a gente tem várias opções. Hoje a gente tem tanta opção que eu fico até preocupado, porque me preocupo muito com a arrasta para cima do Instagram. Tomem muito cuidado com isso. Tá? Tem muita gente ali que está tentando vender um curso online dele, está tentando ganhar de uma forma, aproveitando a ignorância do ouvinte, né, ou do telespectador, do espectador. Então, muito cuidado com os arrastos para cima de Instagram para tudo, pesquise antes, né, porque tem muita pegadinha também, tá? Então, mas voltando aqui, o que é uma taxa CDI? Pá, o que é CDI? Né, a gente chama de Certificado de Depósito Interbancário. Nada mais é do que a taxa em que... Opa, desculpa. Que é a taxa em que um banco empresta dinheiro para o outro. Porque, gente, os bancos, eles fecham o caixa deles, entre aspas, né, a operação financeira deles, todos os dias. Né? Então, vamos supor que esse banco A aqui deu um lucro de 600 milhões, né, entre pessoas que tiraram dinheiro e pessoas que depositaram dinheiro no banco. Quando sobra dinheiro no banco, ele tem duas opções. Emprestar dinheiro para o governo, né? E aí é lastreado a título público, lastreado a Tesouro Direto, a gente chama isso de taxa Selic. Tá? Essa taxa, quando é emprestado para o governo federal, lastreado a título público, é o que a gente considera a taxa Selic. Quando o banco que ganhou dinheiro num dia, emprestou dinheiro para um banco que perdeu dinheiro no dia, para ele poder fechar o caixa dele, esse banco paga CDI para o banco que estava com dinheiro. Então, esse empréstimo entre bancos, né, é o que a gente chama de CDI, e é o balizador, é o benchmark que a gente fala, é o índice que norteia o nosso mercado financeiro, principalmente no que tange os produtos financeiros mais fáceis da gente poder ter acesso, né? Que são os produtos bancários, de renda fixa, enfim. Né? Por isso que a gente coloca que o CDI é muito próximo à taxa de juros, é aquele exemplo que eu dei no início, né? Da taxa de juros ser na época lá de 19% e hoje está em 10,75%, é justamente esse CDI. Por isso você coloca o dinheiro naquele banquinho lá, no banco, aí o pessoal fala assim, está rendendo 100% do CDI na conta corrente, ou seja, ele está rendendo 10,75% ao ano. É isso aí. Se você ficou com dúvida aí, depois você volta e assiste que vai estar no YouTube a aula. Tá? E se quiser fazer uma pergunta no final, estou à disposição. Tá? Mas é muito importante esse índice, porque a gente consegue balizar, né, entender se o meu investimento está sendo bom ou está sendo ruim. Porque você chega ali, um vendedor, um gerente de banco, um agente autônomo de investimento de algum lugar, fala, olha, você está rendendo isso aqui 90% do CDI. Ele fala sorrindo, você acha que está maravilhoso, né? Aí não fala quanto está a inflação, não explica. E aí a gente vai e contrata achando que está tudo muito bom e normalmente não está, tá? Existe essa frasezinha aqui, gente, também, que no mercado financeiro não existe almoço grátis, tá? E não existe mesmo, tá? Todo mundo quer um investimento que dê muito retorno, ou seja, que eu ganhe muito dinheiro, né, que eu tenha muita liquidez, na maioria das vezes. O que é isso? Liquidez, se eu precisar do dinheiro agora, o dinheiro fica disponível para mim ali. Ah, eu quero resgatar meu dinheiro agora. Vem cá. Tem produtos financeiros no mercado que as pessoas colocam, né, vendem para os clientes, sendo que o produto fica lá travado 5 anos, 3 anos, e o cliente nem sabe disso. Aí, quando ele precisa do dinheiro, ele não tem acesso. Tá? Então, ter liquidez é importante e todo mundo, na maioria das vezes, quer ter um risco baixo. Não quer perder dinheiro ou não tem esse perfil de poder arrojar um pouco mais. É possível você ter um investimento com retorno, muito retorno, muita liquidez e baixo risco? Mas para isso você tem que ter conhecimento, tá? Todo mundo aqui tem que virar o aço do investimento? Não, nem um pouco. Mas questionar, aprender a falar não antes de comprar qualquer coisa que oferecem para vocês no mercado financeiro. Gente, é muito fácil de lubriar médico e dentista e pessoas que são extremamente técnicas
e não tem conhecimento financeiro. É muito fácil. Vender, arrasta para cima no Instagram, isso aí, gente, chega a ser até piada. E, com todo o perdão da palavra, chega a ser até uma sacanagem que fazem com os clientes, tá? Então, é possível, o mercado brasileiro, o financeiro brasileiro é muito vasto, mas você tem que ter conhecimento. Então, Paco, eu posso investir sozinho? Poder até pode, mas a chance de dar errado é muito grande, tá? Por que que quando nosso paciente ele vai procurar fazer uma endodontia de um 27, por exemplo, um retratamento de 27, ele vai procurar um especialista em endodontia, ou se ele vai fazer um implante dentário, né, com enxerto ósseo, ele vai um especialista em implante? Por que que eu só estou com dor de cabeça pesada, eu vou no neurologista? E por que todo mundo procura um especialista, né? E por que que com dinheiro eu sei fazer sozinho, sendo que eu não estudei para isso, né? Então, as pessoas se questionam muito pouco e o que tem de gente perdendo dinheiro no mercado é absurdo, tá? Porque o mercado é extremamente complexo. Uma das situações é essa aqui, ó. Não vou nem entrar muito em detalhe de como se calcula a poupança, não, tá? Mas a poupança hoje, com a Selic acima de 8,5%, que está 10,75%, ela rende 0,5% ao mês. Ou 6%, na verdade, dá 6,14% ao ano, porque tem uma taxa referencial aqui, tá? Que eu não vou nem entrar muito em detalhe. O que significa? Olha só, se a inflação está em 10% e a poupança rende 6%, eu estou ganhando ou estou perdendo dinheiro? Estou perdendo bastante, né? Então, antigamente, o retorno real, né, o ganho real acima da inflação, ele era muito positivo. Quando lançou o Plano Real, enfim, isso foi caindo ao longo dos anos, né? Hoje, ele é bem negativo e é por isso que a gente fala muito, gente, muito cuidado. Tem muita gente aí com dinheiro na poupança, né? E aí? Gente, 95, esse dado aqui está até um pouquinho mais defasado, eu acho que 92 ou 93% dos brasileiros investem dinheiro em banco, tá? Eu não tenho nada contra quem trabalha em banco, existem excelentes profissionais lá dentro, mas a instituição bancária, eu sou um crítico fervoroso, porque são pessoas que estão fazendo nada de legal, não tem nada de legal, mas na maioria das vezes estão preocupados com o bolso deles e não com o bolso do cliente, tá? Então, as instituições bancárias, principalmente os grandes players do mercado, né? Se vocês descobrirem como esses caras ganham dinheiro, é de chorar, né? Você fala assim, meu Deus do céu, se eu soubesse, né? Então, olha só, 16 mil brasileiros têm mais de R$1 milhão na poupança. É falta de quê? Falta de orientação, falta de entendimento, né? Então, tem muita gente perdendo dinheiro no mercado, mas é muita, tá? E não precisa ser R$1 milhão não, tá, gente? Se tiver R$100 na poupança, você está perdendo dinheiro. Então, e aqui? Mais de 80% da população brasileira, 80 e tantos por cento, o pessoal utiliza a poupança como principal via de investimento. O que significa que a gente é um país extremamente defasado culturalmente em termos financeiros. Isso é fato, isso é básico, né? E aí as pessoas começam a utilizar outros meios de investimento, que é a previdência privada, fundos de investimento e tudo mais, tá? Falar um pouquinho de previdência privada, as pessoas, então vou fazer uma previdência complementar no mercado. Legal, é importante, né? Mas também tem a sua indicação, tá? Tem também indicação para que serve um PGBL, um VGBL. Essa sopa de letrinhas, a gente fala assim, quando eu faço as consultorias aqui, eu pergunto assim, poxa, mas você tem previdência privada? Tem. Por que você fez uma previdência? Para guardar dinheiro. Ou para assim assado, para me aposentar. Qual que você tem? Você sabe? PGBL ou VGBL? As pessoas normalmente fazem assim, quê? Porque não sabe, né? Então, deixam isso, fizeram porque tinham que fazer, enfim, né? E não é muito assim, gente, cuidado. O recado aqui é sempre esse. Não vão contratando tudo que ofereçam para vocês, tá? Então, antes de falar de previdência privada, eu tenho que falar de declaração de imposto de renda. E muita gente não fala disso. Por quê? Porque é chato falar de imposto de renda, é chato falar de imposto, é complicado, você tem que fazer cálculo, né? Então, você pode ter uma declaração de imposto de renda completa ou simplificada, tá? A completa, normalmente, é indicada para pessoas que têm mais de 20% da renda tributável, né? Então, despesas dedutíveis acima de 20%. O que são despesas dedutíveis? É quando você vai colocar o seu imposto de renda, vai fazer o seu imposto de renda, normalmente através de um contador, pelo amor de Deus, né? A gente vai falar de tributário daqui a pouquinho. Mas, quando você faz isso, o que são as despesas dedutíveis? Dependente, você tem 2, 3 filhos, existe uma limitação para isso.
mas gastos com saúde, por isso que os seus pacientes pedem recibo para vocês, né, ou nota fiscal. INSS é dedutível, né? A previdência privada, PGBL, que eu vou falar agora, ela é dedutível do imposto de renda, então eu posso pagar menos imposto com uma previdência privada, né? Enfim, a completa, você cursos, gasto com educação, tudo isso a gente pode utilizar para poder abater do meu imposto e pagar menos imposto de renda, tá? E se eu tenho essas despesas dedutíveis menor do que 20%, eu posso fazer uma simplificada, tá? Então eu cheguei no banco e quero falar assim, olha, eu quero declarar meu imposto de renda, eu quero fazer uma previdência privada. Aí o banco fala assim, olha, ok, né? O outro lugar que você for contratar. Como é que você declara seu imposto de renda? Modelo simplificado? Então você tem que ter um VGBL. Modelo completo? Então você tem que ter um PGBL, tá? Mas o que eu deixo de pergunta aqui para vocês? É sempre assim? Não, tá? O buraco é um pouco mais embaixo, né? Existe uma situação um pouco mais complexa aí, que normalmente as pessoas não têm a mínima vontade de correr atrás, de esmiuçar para achar o melhor plano de acordo com o cliente, de acordo com os objetivos dele, o que ele pode ter ou não. Como você sabe disso, Paco? É simples. Porque 90% dos planos de previdência no Brasil são VGBL, de acordo com a SUSEP. 90%. Por quê? Porque normalmente você não precisa pegar o imposto de renda do cliente para vender. É muito fácil de vender. E é mais fácil de eu bater minha meta também, que eu tenho meta dentro do meu banco, enfim, as metas que eu tenho na minha instituição financeira. Então, se isso aqui não me dá dedução fiscal, se eu não posso utilizar como benefício tributário para pagar menos imposto, por que é o que eu tenho? A gente tem que começar a se questionar, né? Hoje, só 10% são PGBL. E muitas pessoas podem ter uma declaração completa de imposto de renda e nem sabem disso. E podem fazer disso um instrumento fiscal muito interessante para pagar menos imposto de forma legal, né? Que esse é o caminho, né? Profissionalização. Então, o VGBL, sem entrar muito em detalhes, né? Ele não deduz o imposto de renda, né? Você só tributa pelo que você ganhou, né? E o PGBL, você pode usar até 12%, né, do que você ganha da sua renda tributável para poder pagar menos imposto. Olha que legal, eu posso utilizar um investimento futuro para pagar menos imposto. Beleza que tributa sobre tudo quando você resgata o seu dinheiro. Por isso que tem que ser estudado, não tem que ser vendido a toque de caixa, como as pessoas costumam fazer, tá? Então, a gente tem dois tipos de tributação, regressiva, né, progressiva, isso também tem que ser estudado para saber. Dá um exemplo, tem pessoas que fazem previdência na tributação regressiva, tira o dinheiro em menos de 2 anos. Só ela já perdeu 35% para o imposto de renda, né? Isso é falado na hora de vender, gente? Não, né? Por quê? Porque a pessoa quer vender. Vem cá, guarda um dinheirinho aqui comigo, que para sua aposentadoria, para os seus filhos. Aí você acha que fez o melhor negócio do mundo. Previdência privada é ruim? Não, mas também tem o seu objetivo, tem a sua função, né? É mais ou menos por aí, tá? Falar um pouquinho sobre produtos financeiros também. Renda fixa, né? Nada mais são os produtos mais conservadores do mercado, né? De menos risco na maioria das vezes, tá? Nada mais é do que um contrato de empréstimo, né? Que eu já sei quanto que eu vou pagar, quando que eu vou resgatar, para quem que eu estou pagando, investindo esse dinheiro e quais são as garantias deixadas. Isso aqui é uma nota promissória, quem é antigo como eu lembra disso, né? Então existem vários produtos de renda fixa, tá, gente? Vários. CDB, LCI, LCA, é uma sopinha de letras. CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, enfim, a própria poupança é uma renda fixa, né? Mas olha aqui, a maioria são atreladas ao CDI. Então, poxa, se eu tenho um CDB rendendo 100% CDI, ele está rendendo a taxa de juros. Pô, legal, está rendendo 80% CDI, está rendendo menos que a taxa de juros. Está rendendo 200% CDI. Opa, está rendendo o dobro da taxa de juros. É mais ou menos esse conceito que eu quero que vocês peguem aí, tá? E o Tesouro Direto é a mesma coisa, né? Também não deixa de ser um produto conservador, né? É o mais seguro que existe, você está emprestando dinheiro para o governo, né? Está investindo no governo, mas o que eu gosto de mostrar com o Tesouro Direto? Que você até com R$30 você consegue investir. Então, investir não é caro, gente. Investir é ter disciplina, às vezes deixar de ir numa balada a menos, gastar menos dinheiro numa pizzaria, enfim, e começar a se planejar financeiramente. Né? De novo, não é o melhor dos mundos, tem a sua finalidade, cada investimento tem a sua finalidade, por isso que é tão complexo que não dá para o cara investir sozinho. Ele tem que ter, normalmente, uma opinião idônea de um profissional que não tenha conflito de interesse no mercado. Né? Então, quando virou uma modinha também no Brasil, né, que as pessoas saíram da renda fixa e foram para a renda variável.
né? Principalmente de 2 anos atrás, quando a taxa de juros estava muito baixa, né? Então foram para o mercado de ações, que nada mais é do que você virar sócio de uma empresa. Eu comprei um pedacinho da empresa, né? Eu tenho parceria no lucro, eu tenho parceria no prejuízo, se as ações caírem, né? Se a empresa se desvalorizar no mercado. Então, o que mais me deixa triste é o arrasta para cima do Instagram. Você quer aprender a investir em ações? Vem cá, arrasta para cima. Eu conheço profissionais que entram um paciente e outro, ficavam olhando para ver se a ação tinha subido ou tinha descido. Gente, isso é loucura, isso é insanidade. Isso é extremamente complexo, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu sou especialista em investimento, tenho uma gestora de investimentos e não opero. Porque é tão complexo. Tem que ser, quem tem que operar é o cara que fica o dia inteiro no computador olhando isso o dia todo. É isso. Deleguem, sejam profissionais. Não acreditem no arrasta para cima. Ó, vou abrir aqui minha carteira de ações para vocês, o tal do day trade, né? E aí vocês começam a fazer sozinhos. Ou vou fazer um cursinho aqui de online para aprender a investir em ação. Ter conhecimento é espetacular. Mas largar sua profissão, ou você larga a sua profissão que está fazendo hoje de dentista para poder ser investidor e trabalhar com isso o dia inteiro, ou você delega para alguém que sabe fazer. O recado é esse, porque não dá para fazer as duas coisas, tá? Nesse gráfico aqui, só para vocês saberem que a ação a médio e longo prazo é muito interessante, independente dos solavancos que tenham, crise mundial, guerra mundial, crise da bolsa, crise de 2008, crise agora na pandemia, e é sempre uma crescente. Então, investir em ação a médio e longo prazo é muito interessante. Beleza? Então, falando de uma forma rápida aqui de investimentos, vou entrar no detalhe aqui que é o tributário, tá? Que aí sim é o calcanhar de Aquiles do dentista, né? Poxa, e aí, Paco, eu tenho que ser pessoa física? Tenho que ser pessoa jurídica? O que eu tenho que ser? Né? Tem gente que não declara imposto de renda. E o primeiro recado que eu já falo a partir de agora, a parte de profissionalização tributária, ela é obrigatória. Tem dentista que não declara, tem dentista que só declara na época do imposto de renda agora, que pede para um contador fazer, né, e faz tudo errado. O que tem de dentista chegando com multa aí da Receita Federal de 10 mil reais, de 90 mil reais, de 300 mil reais, que eu já vi dentista tomar multa de 291 mil reais por declarações de imposto de renda feitas de forma equivocada, e isso virou um bololô, virou uma bola de neve, é sem noção. Então, esqueçam esse negócio de informalidade, de sonegar dinheiro, de guardar dinheiro em casa. Isso vai acabar, tá? Já está acabando. A Receita Federal está com os olhos desse tamanho em cima de dentista, né? Já estava em cima de médico, o dentista agora começou a entrar de forma pesada. Então, quem faz de forma amadora, ainda há tempo de mudar. Se não foi pego ainda, graças a Deus, comemore que você não foi pego e mude e faça algo no mínimo profissional. Tá? Então, eu tenho duas opções em ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Se eu for pessoa física, eu tenho o livro caixa, né, do consultório, enfim. A alíquota vai de 0 a 27,5%, né? Teoricamente, não precisa de contador, tá? Eu posso fazer sozinho, mas, de novo, é complexo. Se é complexo, eu não posso, né, tentar fazer de forma amadora, né? É melhor eu contratar um contador, tá? Eu também posso ser pessoa jurídica, utilizar o Simples Nacional e ser pessoa jurídica lucro presumido. Não vou entrar muito em detalhe, mas Simples Nacional, a maioria dos dentistas se enquadra. Você tem um faturamento de até 4.800.000 por ano, tá? Acima disso, normalmente o lucro é presumido. O lucro presumido é mais interessante. Aí as alíquotas variam, tá? Mas por que a gente mostra isso? Que muita gente pergunta, poxa, vale a pena eu ter uma empresa? Ou vale a pena eu ser só pessoa física? Mesmo se eu tiver um consultório, mesmo se eu tiver uma clínica, que normalmente você tem que ser PJ, né? Ou se for até autônomo, né? Eu preciso entender, né? Então, existem várias variáveis. Aqui é a tabela anual de pessoa física. Ou seja, quem não paga imposto, se eu ganhar menos que R$ 1.900 por mês, até R$ 22.847 por ano, R$ 1.903.000 por mês, quem ganhar menos que isso não precisa declarar imposto de renda, não precisa pagar imposto, tá? Mas quem ganha acima de R$ 5.000 por mês, 4 mil e tanto, já entra na alíquota de 27,5%. Beleza? Se ficar confuso, eu vou passar direto. Se ficar confuso, vocês voltem depois, que vai estar no YouTube. Mas, normalmente, nunca é 27,5%, tá? Existem algumas parcelas a deduzir do imposto de renda para alguns cálculos. Então, normalmente, o efetivo mesmo, a alíquota efetiva, nunca é 27,5%. Às vezes é 20, 22, 23, 18, depende, tá? Mas, ok, vamos lá. Então, como pessoa física, o que eu quero que vocês saibam? Se eu acima de R$ 5.000 por mês, eu já estou na alíquota máxima do imposto de renda. Poxa, e se eu for pessoa jurídica, pá?
se eu estou no Simples Nacional, dependendo do anexo que eu esteja, que tem o anexo 5 e o 3, mas se eu ganhar até 15 mil reais por mês, eu posso entrar na alíquota de 6%. Então, como pessoa física, eu posso pagar até entrar na alíquota de 27,5%, ganhando mais de 5 mil reais por mês. E aqui, dependendo do anexo que você se encontra no Simples, eu posso ganhar 15 mil reais por mês e pagar 6% de imposto de renda. Né? Ou seja, é vantajoso. Todo mundo pode fazer isso? Não, tem que entender se vale a pena fazer de forma personalizada. Cada caso é um caso. Então, gente, sonegar, esqueçam isso, informalidade, né? Hoje pode ser ótimo. Depois, quando chega uma multa para você lá na frente, é impressionante. Assim, e vamos ser muito claro aqui, né? Você acha que o governo federal inventou o PIX? É simplesmente para ter lastro, para começar a identificar pagamentos, né? Tem dentista aí que fala o imposto de renda que ganha 3 mil reais por mês, mas fatura 80 mil no cartão de crédito no consultório. É óbvio que isso vai dar problema daqui a um tempo, né? A Receita vai bater lá, meu amigo, tá errado isso aqui, né? Então, quando eles começam a colocar a lupa em cima das pessoas, gente, isso realmente é um problema muito grave, tá? Então, tem que ter uma decisão técnica, profissionais competentes, tem que ter uma análise mais geral, mais inteligente, e não porque meu pai faz meu imposto de renda até hoje, se seu pai for contador, ótimo, senão eu já acho difícil, porque o imposto de renda do dentista, ele é muito mais complexo, tá? Meu amigo faz para mim, ou eu não declaro, gente, acabou, vamos virar profissional, tá? Então, isso são alguns impostos que o dentista paga, né? Como pessoa física, né? O imposto de renda, que é o DARF, que a gente fala, o Carnê-Leão, que tem que ser recolhido mensalmente, o ISS, né? Que depende da alíquota do município, o INSS, né? De forma simplificada ou normal, e como pessoa jurídica, que é optando pelo Simples, você tem uma guia só do Simples, tá? Isso eu tenho Prolabore também, né? Depende do tamanho da minha empresa, mais a guia do INSS, mais o imposto de renda, pessoa jurídica, tá? Isso aqui é só a título de conhecimento para vocês, né? E outra coisa que eu gosto de colocar é fazer uma simulação, né? Não vou entrar muito em detalhe de números, não, mas olha só. Vamos supor que nesse exemplo aqui eu sou um dentista pessoa física só, beleza? Eu ganho 20 mil reais por mês. Então, se eu ganho 20 mil reais por mês, eu tenho 240 mil por ano, ok? Eu tenho algumas despesas dedutíveis, ou seja, eu tenho 2 filhos, eu faço curso, né? Eu tenho um PGBL como previdência privada para deduzir de imposto de renda, enfim, né? INSS eu posso deduzir, tem várias situações, saúde, enfim, né? Eu tenho 53 mil aqui no caso. Ou seja, eu não cobro imposto em cima dos 20 mil por mês, dos 240 mil. Eu diminuo minha despesa dedutível e tenho aqui 187 mil. Ou seja, colocando uma alíquota média de 17% aqui naquela escalonada que eu mostrei, eu vou pagar 41 mil de imposto de renda. Ok, eu ganho 20 mil reais por mês, 240 mil, eu sou só pessoa física e pago 41 mil de imposto. Legal. Mas e se eu fizer uma empresa para mim, se eu for pessoa jurídica? Então vamos lá. Fiz só uma pessoa jurídica, não sou pessoa física, tenho 240 mil, né? Ganho os mesmos 20 mil reais por mês. Mas se eu entrei numa alíquota X aqui, de 15%, por exemplo, eu vou pagar 15 ou o próximo disso, eu vou pagar 32 mil por cento de 32 mil reais de imposto de renda. Ou seja, eu tenho 9 mil por ano, né, de economia aí por ter sido pessoa jurídica. Ô, Paco, mas e se eu identificar que eu posso ser pessoa física e pessoa jurídica? Né? Então, eu posso utilizar minhas despesas dedutíveis, utilizar o benefício da PJ, e utilizando isso aqui num cálculo que a gente pode fazer, a pessoa paga 24 mil de imposto de renda de forma 100% legal. Esse processo chama-se elisão fiscal. Elisão fiscal nada mais é do que pagar menos imposto de forma legal, tá? Então, eu tenho uma economia de 8 mil reais se eu for só PJ e de 17 mil reais se for só pessoa física. Ou seja, gente, chama de inteligência tributária. Você vai fazer isso sozinho? Não. Você vai fazer isso através de um contador, de uma pessoa que consiga ter uma visão de fora da caixa para saber se você pode utilizar disso ou não. O que eu quero dizer é que é real. Eu posso utilizar disso. Isso é extremamente interessante. Beleza? Só a título de curiosidade aqui, né? Algumas despesas que são dedutíveis do imposto de renda, dedutíveis do imposto de renda no livro caixa, né? Tem muita gente que enche o livro caixa e não sabe nem que colocou lá, mas ele paga menos imposto por causa disso. Então, essa aqui, né? Depois dê uma olhada com calma, por causa do tempo aqui, mas aluguel, água, dental, condomínio, despesa com cartório, energia, tudo isso eu posso deduzir do meu imposto de renda no meu livro caixa. Posso colocar no meu livro caixa para pagar menos imposto, né? IPTU, enfim, né? O que não é dedutível, que as pessoas colocam? Investimentos, compra de computador, né? Aquisição de máquina, de telefone,
o carnê-leão pago, combustível, depreciação de equipamento, né? Enfim, seguros, reforma do imóvel, tudo isso não é dedutivo do livro caixa, tá? Então é importante vocês saberem disso aqui também. Então, gente, quando a gente fala de tributário, pelo amor de Deus, de novo, não façam de forma intuitiva, de forma amadora, né? De deixar minha mãe fazer para mim, meu pai fazer para mim. Eu posso estar ganhando assim, R$ 3.000 por mês, 2.500, começando minha vida profissional, então eu começo do lado certo. Se você for a trajetória correta, você vai pagar menos imposto, vai estar totalmente legal e vai ter uma vida tributária sem dor de cabeça. Se você quer fazer da forma que você achar interessante, você acaba pegando um caminho, tangenciando um caminho que lá na frente você pode chegar do outro lado da estrada. E aí, o pepino, quando vem, ele vem pesado e a chance de ter problema é muito grande. Tá? Então, como eu estou dando esse overview nesses assuntos todos, lógico que cada assunto aqui é muito complexo, a gente pode ficar um dia aqui falando de cada assunto aqui no mínimo, né? Mas eu queria passar um pouquinho sobre gestão também, né? Porque gerir no consultório é também uma tarefa difícil. E as pessoas só falam do porta para dentro, né? Não falam também do porta para fora. O que é isso, Paco? O porta para dentro é tudo que acontece dentro da minha clínica, dentro do meu consultório, dentro da minha vida de autônomo. Por exemplo, eu sou endodontista autônomo, trabalho em vários consultórios. Eu tenho que saber quanto que eu custo para trabalhar, quanto que eu gasto com cada procedimento que eu faço. Tudo isso, gente, é fácil de calcular. Só que não é fácil assim, não é igual conta de padaria, né? Eu tenho que ter um auxílio. Tem gente que faz gestão no consultório com caderno, deixa tudo para a secretária fazer, para a SB fazer, né? Não tem um software, não tem uma planilha de Excel que seja. Gente, acabou o amadorismo. Pelo amor de Deus, eu vou falar isso toda hora com vocês, né? Então, fazer uma gestão é algo também complexo, mas necessário. Eu preciso fazer um diagnóstico da minha clínica, onde eu estou, quanto que eu estou faturando, quanto custa para mim minha hora clínica, quanto custa a cadeira parada, né, se eu poder atuar, enfim. Eu tenho que controlar, que gestão, gente, é controle. Gestão é eu saber o que acontece, né? De novo, eu tenho um McDonald's, eu não vou saber quantos sanduíches eu vendi no mês, quanto custa para mim fazer um Big Mac, ou quanto custa para mim fazer um cheddar. Preciso saber. Esses parâmetros, eles são obrigatórios, né? No consultório é a mesma coisa. Por que o dentista faz isso à torta direita e esquece de fazer de uma forma profissional, né? Porque gestão, gente, nada mais é de eu ter controle dos números para saber, para ganhar mais, para aumentar minha receita e aí conseguir diminuir meu custo também, né? Então eu posso diminuir meu custo e aumentar minha receita e aí sim eu estou tendo um modelo de gestão bem interessante. E o porta para fora? O porta para fora é uma modalidade que poucas pessoas investem nele, mas ele é tão essencial quanto. Onde eu vou montar meu consultório, né? Vou montar um consultório aqui nessa região porque eu acho que vai dar certo. Porque aqui está cheio de dentista, aqui não está. Gente, existem estudos para isso, né? A gente chama de viabilidade mercadológica. Eu entender se vale a pena montar meu consultório ali ou não. Né? Existem vários indicadores econômicos, financeiros, análise da concorrência, enfim, tudo isso é possível fazer, né? A gente tem essa possibilidade de conseguir entender o que acontece no mercado para saber se vale a pena ou não, tá? Quando eu falo aqui do porta para dentro, olha a quantidade de coisa, nem vou entrar em detalhes, gente, mas aqui, você fazer um diagnóstico econômico e financeiro, né? Você tem que saber custo fixo, custo variável, capital de giro, né? Investimento em marketing, enfim, análise da conta pessoal profissional, que tem de dentista, gente, que mistura conta pessoal com conta pessoal, com profissional, do paciente vai lá, te paga, você vai lá, paga a conta de luz da sua casa, né? Assim, é uma zona, desculpa a palavra, mas é uma bagunça. Então, a parte tributária também, toda defasada. Então, é muito importante você ter um diagnóstico da sua clínica, do seu consultório, da sua vida profissional, né? Depois, você precisa de quê? Você precisa, além de ter o diagnóstico, analisar essas informações e controlar essas informações, né? Para eu transformar isso em metas, né? Para saber, poxa, eu tenho X dentistas no meu consultório, né? Quanto que eu pago de comissionamento para ele, né? Enfim, tudo isso é calculável. O que eu quero mostrar aqui aqui não é uma aula de gestão, né? Mas é mostrar para vocês a quantidade de informação que existe dentro de uma clínica de consultório, ou mesmo se eu sou apenas um autônomo que trabalha na clínica dos outros, mas eu tenho que saber quanto que eu gasto para trabalhar. É o mínimo, né? Só assim eu vou conseguir entender quanto que eu vou poder cobrar do meu procedimento também. Né? Se eu sei quanto custa para mim fazer uma endo, ou quanto custa para mim fazer um implante, eu sei quanto que eu posso cobrar. E não imitar o meu colega ali do lado que cobra, sei lá, R$ 500
numa endo de um uniradicular, eu também vou cobrar 500 porque ele cobra 500, então eu vou cobrar 490 porque eu cobrando um pouco mais barato. Não é assim, sem prostituir a profissão, pelo amor de Deus, tá? Então, uma outra situação, né, que a gente já considera que depois de diagnosticar e analisar e controlar as informações, aí sim, ter metas, né, no consultório, na clínica, né, para você conseguir, de certa forma, ganhar mais dinheiro, que a gente trabalha para isso, né, mas de uma forma profissional, reduzindo o meu custo e aumentando minha receita. Nada menos do que isso. Beleza? E o porta para fora, gente, é extremamente importante. Olha a quantidade de coisa que existe no porta para fora. Né? A gente pode analisar o posicionamento da minha clínica, do meu consultório. Né? Será que eu monto um outro consultório ou não? Será que eu monto outra cadeira aqui ou não? Né? Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso? Né? É muito importante. Né? Vou comprar a clínica ou vou vender a clínica que eu trabalho? Né? Poxa, quanto que vale a minha clínica? Sei lá, vale X. Não é vale X. É fazer um valuation da clínica. É entender o potencial que essa clínica tem. Né? Então, tudo isso, gente, é estudado. O recado aqui que é profissionalizar mesmo. Eu vou montar um consultório, vou montar uma clínica, eu não vou montar da minha cabeça. Quanto que eu vou pagar na clínica que eu trabalho hoje? Ou por quanto eu vou vendê-la? Né? Posso montar uma consultório aqui? Posso aumentar outra cadeira? Tudo isso é estudado, que eu chamo aqui de gestão de porta para fora. Né? Você consegue, de forma inteligente, entender o que acontece ali, porque senão você acaba se perdendo no meio do caminho, perdendo dinheiro ou deixando de ganhar, né? Isso é um problema muito grave. Beleza? Então, quando eu falo de equilíbrio na clínica, no seu consultório, na sua vida profissional, muita gente fala de gestão, né? Gestão é extremamente importante. Vocês viram a quantidade de coisa que existe na gestão. E é uma ciência muito complexa, tá? Mas o marketing também é uma ciência complexa. E tomem muito cuidado, gente, de novo, com arrasta para cima de curso, de Instagram. Quer lotar seu consultório de paciente, arrasta para cima. Aí o cara vai, existe um funil de vendas, existe uma série de técnicas para isso, o cara coloca o paciente no seu consultório, aí você não consegue vender, você não consegue fechar com o seu cliente. Às vezes ele também manda vários clientes que não é o perfil do cliente que você quer atender, né? Então eu preciso identificar qual que é o perfil que eu atendo, né? Qual que é o tipo de paciente que eu quero atender no meu consultório, né? Então existe também um equilíbrio nesse sentido. Eu preciso saber fazer um marketing eficiente e correto para ter a quantidade de paciente que eu quero na minha clínica, né? O perfil que eu quero, saber vender isso e fazer a gestão correta disso. De novo, o dentista ele vai conseguir trabalhar, atender paciente, fazer curso, tomar conta de tudo que tem que tomar dentro do consultório, fazer a gestão, fazer o marketing, saber vender, e depois tem que tomar conta das finanças. Gente, é muita coisa. Então, de novo, profissionalismo é isso. Saber delegar e saber fazer. O cara que quer fazer tudo é igual o pato. O pato quer fazer tudo, né? Quer nadar, ele quer voar e quer andar. Ele não consegue fazer nada disso direito, né? Então, é mais ou menos por aí. Mentira, é a galinha, né? Falei errado, desculpa. Acho que é a galinha que não sabe nadar, não sabe voar, não sabe nadar direito. Mas, enfim, vamos lá. Falei o pato. Ai, ai. Então, assim, então eu volto na tríade, né? Lembra daquela tríade que eu falei de investimento? Que todo mundo quer ganhar muito dinheiro com investimento, com muita liquidez e com baixo risco, e para isso precisa ter conhecimento? Então, se eu quero ter uma gestão eficaz no meu consultório, né? Se eu quero ter um marketing efetivo e saber vender, eu também preciso de conhecimento. E muitas vezes você contratar alguém que esteja mais especializado para isso, faça esse papel, para vocês vai ser muito mais interessante, vai poupar o tempo de vocês, não é custo, isso é investimento, tá? Então é mais ou menos por aí o recado de quem está começando a construir a vida ou quem já está no mercado, na carreira odontológica. Beleza? E aí, gente, de novo, para deixar muito claro, não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, não existe faça isso no meu consultório que deu certo no meu, vai dar certo no seu. Cobre isso no que eu cobrei isso no meu consultório, deu certo no meu, vai dar certo no seu. Não é assim. Cada caso é um caso, cada um tem um custo dentro do consultório, cada um atende de paciente diferente, de cliente diferente. Então, tem 1000 variáveis. Então, não acredita em fórmula mágica, não acredita em arrasta para cima. Tem gente de qualidade lá? Tem. Só que tenha muito cuidado, tenha um senso crítico, tenha uma análise crítica, senão vocês vão acabar caindo do cavalo, como eu caí anteriormente na minha vida profissional como dentista e como os vários dentistas
caem praticamente todos os dias, tá? E para finalizar, eu vou comentar um pouquinho sobre a parte de empreendedorismo na odontologia, tá? Eu quero montar um consultório, quero montar uma clínica, né? Como é que eu posso fazer isso? De forma intuitiva, igual eu fiz meu primeiro consultório, vamos montar um consultório super bacana, num prédio super comercial de renome aqui em Belo Horizonte, durou 5 meses e meio. Eu posso tentar imitar um procedimento de alguém. Um amigo meu montou um consultório ali de rua, no bairro tal, vou montar um igualzinho no bairro X, né? Ou então montou um consultório, uma clínica maravilhosa, um prédio maravilhoso, e eu quero imitar o dele. Não é assim. Profissionalismo chama-se o quê? Fazer um business plan, fazer um plano de negócios, tá? Estudar para ver se eu posso, principalmente aquele porta para fora que a gente estava falando, para ver se eu posso fazer isso ou não, tá? Olha a quantidade de coisas que existe num business plan, gente, num plano de negócio. Você analisa a localização, posicionamento da clínica, analisa todos os concorrentes, quantos os concorrentes estão cobrando, né, para você ter uma ideia de preço, quais são o tipo de paciente que eles atendem, se é seu concorrente realmente ou não. Você faz análises financeiras, projeções, aí você monta uma matriz de ameaça, de oportunidade, para aí sim ter uma viabilidade mercadológica e financeira. Tá? Beleza, eu posso montar meu consultório aqui, eu posso comprar uma outra cadeira e fazer uma outra cadeira no meu consultório, eu posso comprar a clínica que eu trabalho, né? Eu posso montar uma segunda filial em outro lugar. A gente chama-se profissionalismo. Tá? Mas eu não quero gastar dinheiro com business plan. Ok, é um direito seu, mas é melhor você investir nisso, pagando um valor Y agora, do que você arcar com um prejuízo muito maior depois que sua clínica está montada. O que tem de clínica que fecha é uma coisa absurda. Mas eu não quero investir. Ok, gente, vai no Sebrae. O Sebrae tem excelentes profissionais, você tem um business plan lá que você pode fazer com auxílio deles, e é de graça, né? Vai tomar mais tempo, mas é importante, é uma ferramenta que está à disposição também da gente, então vale muito a pena fazer tudo de forma profissional. Então, eu fiz o business plan, consegui os recursos necessários, poxa, bacana, vou empreender. Beleza, montei minha clínica e meu consultório. Vai dar certo? Se você tiver resiliência, sim. Se você seguiu esses passos aqui, se você tiver resiliência, você vai conseguir. O que é resiliência? É tomar porrada e aguentar, né? É envergar e voltar, né? E não necessariamente, gente, todo mundo tem que empreender. Não é isso. Tem gente que vai ser funcionário público, quer trabalhar como dentista de prefeitura, do estado. Tá tudo lindo também, tá tudo certo. É o perfil de cada um, né? Então, se você quer ser funcionário público, maravilhoso. Se você quer ser dentista autônomo e quer trabalhar na clínica dos outros, e esse é seu perfil, tá maravilhoso. E se você quiser empreender, que é o caminho que a gente considera um caminho bem difícil, mas extremamente satisfatório depois que você alcança resultados, de trabalhar para você mesmo, aí você tem que, no mínimo, seguir esses passos, porque senão a chance de dar problema é muito grande. Beleza? Bom, para finalizar, o que eu quis dizer com isso tudo? Né? Eu fiz um overview de todas essas ciências e essas áreas, é muita coisa, né? Eu sei que vocês devem ter dúvidas aí. Eu vou deixar também meus contatos para quem quiser tirar dúvidas depois, tá? Mas se eu virasse para uma vendedora de banana e perguntasse para ela, vendedora de banana, qual é o melhor alimento que existe no mundo? Né? O que você acha que vocês acham que ela vai me responder? Banana, né? Porque ela só vende banana. Então, eu adoro banana, tá? Minha família é baiana, amo banana, qualquer comida que tem banana eu gosto, mas não dá para comer só banana, né? Então, no mercado financeiro, né? Porque eu faço essa analogia, tá cheio de vendedor de banana aí, tá cheio de vendedor de um produto só, né? E se eles têm só isso para te vender, a chance de dar problema é grande. O produto dele pode até ser bom, mas quem não garante que o outro seja melhor? Né? Você está olhando só para um produto. Então, você não tem uma visão sistêmica e acha que está fazendo, às vezes, um bom negócio e, às vezes, não está. Tá? Gerente de banco, vendedor de banana, que está vendendo uma bandeira só. Né? Enfim, tem vários profissionais do mercado de seguros aí que também só tem uma bandeira. Né? E se eu virasse para um vendedor, para um dono de supermercado, qual é o dono de supermercado? Qual é o melhor alimento que existe? Paco, é o que está em promoção. Às vezes que eu tenho mais margem de lucro, né? E eu não sei disso. Às vezes eu estou achando uma promoção ou que está acabando a validade, eu não estou sabendo. Às vezes eu estou lá vendo a promoção no supermercado, vou lá e compro porque está em promoção. Mas eu não sei qual o ganho embutido que as pessoas têm nisso, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, quem são essas pessoas no mercado financeiro? As grandes corretoras de investimento, por exemplo, né? Tem duas aí bem grandes, tem algumas bem grandes, né? E a pessoa quer vender o produto porque ele ganha um comissionamento por trás. Tem alguma coisa de ilegal nisso? Não. Mas às vezes
pode ser algo que não seja o ideal para você, tá? Então, o que eu tenho que fazer, né? Então, igual quando o paciente de vocês vai no seu consultório para pedir um plano de tratamento, você vai lá, faz uma anamnese, né? Faz um exame intraoral, às vezes pede exames complementares, raio-x, tomografia, para depois passar um plano de tratamento, né? Olha, você tem que fazer isso, isso e isso, o tratamento é esse. No caso aqui na nutróloga, se eu for numa nutróloga, eu viro a sua nutróloga. Deixa eu te perguntar, qual é o melhor alimento para mim? Espera aí, deixa eu analisar como é que é a sua dieta, vai lá fazer um exame de sangue para saber se você tem deficiência de vitamina D ou de vitamina B1, B12, enfim, vai analisar para aí, sim, ó, a dieta para você é isso aqui. Então, no mercado financeiro, existem pessoas que não têm um conflito de interesse. Então, o recado é mais ou menos isso, pessoas que trabalhem para o cliente e não tentem só vender produtos, porque, na maioria das vezes, isso existe um conflito de interesse absurdo e isso normalmente não é o ideal para nós como clientes. Ok? Fica o recado, tá? Para finalizar, gente, dinheiro é apenas uma ferramenta, tá? Ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista, tá? A odontologia é uma profissão maravilhosa, eu tenho muito orgulho de ter sido dentista, de ser dentista até hoje, né? Apesar de estar numa outra área, né? Mas eu convivo com dentista diariamente, sou eternamente grato à profissão, conheço, de certa forma, um pouquinho, modéstia à parte, desse mercado e posso falar que nunca se ganhou tanto dinheiro na odontologia igual se ganha hoje. Tá? Eu vejo profissionais aí ganhando assim, absurdo, e de forma, eu fico muito feliz de ver isso, né? Que as pessoas estão prosperando, existem várias situações que fizeram isso acontecer, né? E eu acho que chegou a hora de, se eu tenho uma excelente profissão como a dentista, que é extremamente rentável, e se eu tenho hoje, no mínimo, o profissionalismo correto de tocar minha vida financeira pessoal, do consultório, na minha parte tributária, enfim, né? De fazer isso tudo de forma profissional, a chance de sucesso é muito grande, a chance de vocês prosperarem e serem felizes na odontologia, ela é absurda, tá? Então, eu queria agradecer o tempo de vocês, queria agradecer ao CRO, foi uma honra para mim poder participar, agradeço ao Rafael, presidente, a todas as pessoas, né? A Jéssica aí que conduziu esse bate-papo comigo, então fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, e quem quiser também me mandar, tá o meu contato aqui, no Instagram da minha empresa, tem o meu WhatsApp pessoal, quem tiver dúvida pode me mandar, que vai ser um prazer responder. Beleza, turma? Obrigado pela paciência de vocês aí, tá bom? A gente agradece, doutor Paco. Quem tiver dúvida, gente, manda aqui no chat, por favor. Parece que não, parece que foi só esclarecimentos mesmo que você fez, todo mundo entendeu, só elogios à aula, muita gente mesmo pedindo seu contato. Quer que eu coloque ali de novo? Espera aí. Eu quero. Aí, gente, anotem o contato dele. Pode passar seu Instagram também, doutor Paco? Meu Instagram é Paco Fazito. Pacofazito. Aí você vê no chat aí, só elogios à sua aula. Que bom, fico feliz. E a aula vai ficar disponível no YouTube, tá, gente? Para quem quiser rever a aula ou mandar para alguém, né? Vai ficar disponível. Já falei sobre os certificados, colocar o nome completo no chat, porque talvez o e-mail não é parecido com o nome, e fica complicado a gente soltar. Quem já colocou, tudo bem, mas quem não colocou, coloca o nome completo, tá bom? O certificado sai amanhã, às 8 horas da noite. Você pode ir lá no site da Educação Permanente e colocar seu CPF, que vai aparecer em PDF. Para saber mais aulas da Educação Permanente e lives e qualquer evento do CRO, é só seguir a gente no Instagram, né, ou no Facebook, é CROMG Oficial, tá bom? Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada, doutor Paco, pela aula. É assim Todo mesmo, mundo tá? gostou. Me perguntaram aqui se é assim mesmo, é assim mesmo. A Cris perguntou aí. @Paco Fazito, certinho. Isso, eu vou escrever aqui também no chat, para não ter erro. É isso, gente. Muito obrigada, viu, doutor Paco? E até uma próxima. Se Deus quiser, podem contar comigo. Eu agradeço a paciência de todos aí e tenham uma excelente semana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Obrigado, viu, Jéssica? Um abraço. Nada, obrigada.